Vamos falar sobre o grande mestre e criador do Aikido, Morihei Ueshiba. Olá, sou o professor Manuel. Vamos falar hoje do Morihei Ueshiba, criador do Aikido. Ele criou o Aikido com quanto tempo, professor? Quando foi que ele nasceu? Calma aí, cara. O Arkanaka, Japão, 1883. Então é muito tempo atrás. Então a gente tem que levar em consideração também essa passagem do tempo que ele nasceu há muito tempo atrás. Então vamos lá ver. Ele nasceu aí e aos 14 anos parece que ele começa a treinar o quê? Começa a treinar Jujutsu, ele se dá muito bem com aquilo ali, ele se torna um dos alunos melhores do cara e também decide fazer outras artes. Sim, quem gosta de artes marciais faz uma, faz duas, faz três. Né? Professor, depende do dinheiro, depende da disponibilidade, mas quem normalmente gosta de artes marciais acaba fazendo várias delas. Foi o que aconteceu com o Morihei. O Morihei entrou também no Kendo e o Morihei entrou no Aikijutsu. E aos 20 anos, professor, o que foi que aconteceu com ele? Aconteceu que ele teve que se alistar no exército em 1903 e 1904 e 1905 aconteceram as guerras russo-japonesas. Você deve saber que guerra é uma coisa que muda totalmente as pessoas que estão ali dentro dela. Muda. Quem não está nela, imagina mudar quem está participando dela. Então, quando o Morihei retorna dessa guerra russo-japonesa, ele vai buscar um lado mais do zen budismo, do shintoísmo, talvez, para tirar as coisas horríveis que ele deve ter visto durante a guerra. Ele vai ter uma outra ideia de arte marcial e essa outra ideia de arte marcial ele vai se desenvolver por algum tempo. Algumas pessoas dizem que durou 7 anos, outras pessoas dizem que foi até 1920. Então teria durado uns 15 anos, ele teria dobrado praticamente o tempo, um pouco mais do que dobrar o tempo. Então ele, participando disso, incorporou aquilo na filosofia dele, aproveitou os treinamentos que ele tinha, né? Ele se dedicou ainda mais, principalmente ao treino do Aikijutsu e do Jujutsu, então ele treinou aquilo ali com mais afinco, né? Uma forma de meditação, uma forma de alívio do estresse, como a gente costuma colocar aqui nas propagandas, para você ver que não é só uma propaganda. Então ele participou disso. Então essa ideia de trazer uma paz espiritual, um equilíbrio para o corpo, um equilíbrio para a mente, um equilíbrio para o espírito, uma filosofia de não agressão, tudo isso ele colocou na arte que ele estava criando, e essa arte era o Aikido. O Aikido traz isso, o Aikido traz essa parte de você usar a energia, a agressividade, o fluxo, o movimento do agressor contra ele. O cara vem correndo para cima de você, você só sai um pouquinho da frente, desvia o fluxo de energia dele, né? Desvia aquela agressividade, desvia aquele movimento dele, deixa ele continuar o movimento ali, vai se estabacar no chão e ele vai fazer isso sozinho, entre muitas aspas. Então ele também tinha essa ideia de que no Aikido pudesse ter meios de se conter o agressor de forma a machucá-lo, vamos dizer assim, o menos possível. Então tudo isso aí talvez tenha vindo de traumas da guerra, como eu já disse, trauma dessa guerra russo-japonesa. Ainda teve a Primeira Guerra Mundial, lembrando que o Japão também teve a parte de invadir a China, invadir a Coreia. Teve um monte de coisa que aconteceu nesse período da vida do Morihei, e um deles é o controverso nacionalismo japonês. O nacionalismo japonês se exacerbou muito também nesse tempo, e o John Stevens, que é um autor que escreve sobre a vida do Morihei, e o Aikido e o exército japonês. Depois tem o Stanley Pranin, que também escreve sobre essas coisas, só que os dois escrevem visões diferentes, né? Para o Stevens, o Morihei, ele viu o que o Aikido era, ele viu o treinamento que ele praticou sendo usado pelo exército e não teria gostado disso, teria se afastado. Para o Stanley Pranin, ele teria sido levado a treinar o exército exatamente por esse nacionalismo, que ele era desse nacionalismo, e que com certeza a parte do nacionalismo nenhum dos dois nega, né? Só que um disse que a filosofia suplantou o nacionalismo, né? O espírito, a parte de espírito, a ideia de ser pacifista suplantou, e o Pranin, obviamente, como o livro dele, o artigo dele é o mito do pacifismo do Morihei, então obviamente ele não acreditava no pacifismo, ele tenta negar isso aí. Quando o Morihei vai ensinar ao exército durante a Segunda Guerra Mundial, que muita gente diz que ele foi obrigado, outros dizem que ele só fez aquela apresentação lá porque tinham alunos dele lá, então como tinha alunos dele lá, ele não queria desonrar os alunos, alguma coisa desse tipo. Ele também treinou um pouquinho a galera e deixou os alunos que queriam treinar a galera lá treinando
o exército japonês com o Aikido. Então, sim, para aqueles amigos babaca que olham o Aikido e dizem, meu Deus, a gente não serve para sobre panaca, isso já foi usado. Não é você, não é você que não sabe porra nenhuma da vida que vai dizer se o negócio prestou. Não, o exército japonês já utilizou não só as técnicas dele que serviam também como parte do armamento. Lembrando que no Segunda, né, Guerra, o exército japonês ainda mantinha a tradição da espada, então os oficiais levavam espadas para o campo de batalha. O exército japonês também tinha lança. Então, sim, utilizar o Aikido fazia total sentido, tá? Então, para de babaquice aí. Então, você não tem um argumento quando esse seu amigo Panaca vem dizer que o Aikido não serve para nada. Ele já foi usado no exército japonês e foi considerado um dos melhores, tá? Dos melhores treinamentos que tinha de artes marciais para ser feita pro exército, tá certo? E pro Stevens isso levou o Morihei a se afastar, e pro Pranin não, que o Morihei era realmente nacionalista, que ele apoiava talvez essa expansão que ocorreu aí. Então em 1920 aconteceu a abertura da primeira escola do Morihei, então ele tinha pouco menos do que 40 anos quando ele abre essa primeira escola dele, essa ideia que ele tinha do Aikido, essa filosofia que ele tinha do Aikido, da não agressão, do pacifismo, e graças a Deus isso foi levando para frente até a Segunda Guerra. Por que até a Segunda Guerra? Porque obviamente na parte que teve a Segunda Guerra teve uma paralisação dessas atividades, uma diminuição extrema dessas atividades, e aí corrobora com a tese do Stevens, de que o Morihei já teria alunos muito graduados e que foram esses alunos que levaram, que introduziram e que ensinaram Aikido no exército japonês. Não teria sido o próprio Morihei quem teria feito esse tipo de coisa. Ele até teria ido lá, mas em, vamos dizer assim, homenagem a esses alunos, para honrar esse tipo de alunos. Depois, lembrando que no fim da guerra, né, o Japão passou por várias dificuldades. Uma dessas dificuldades teria criado essa tese ou essa hipótese de que o Hakama, que era usado por todo mundo, o Hakama era algo para ser usado por todo mundo, começou a ser usado só porque era faixa preta, exatamente pela falta de pano. Então as pessoas tinham uma falta de pano, não daria para fazer aquela calçona para todo mundo. Então não, só quando você chegar na preta aí você vai gastar dinheiro para fazer essa panona aí. Quando você chegar na faixa preta, você gasta esse dinheiro para ter esse tipo de tecido. Então, como eu já disse, 27, o Morihei ainda vai lidar com coisas, com a abertura também de dojo. Tá? Então ele começa a ensinar ali, ele faz meio, mas parece que a abertura oficial mesmo, que tem tudo no Japão, tem uma solenidade, tudo no Japão é um ritual. Você tem que lembrar que eles são bem fechados e são bem, vamos dizer assim, tradicionalistas. Então vamos colocar aqui que tinha essa parte, aconteceu a guerra, os alunos dele foram para lá, treinaram, o exército achava realmente que era a melhor forma de treinamento que tinha. Nisso parece muito a ideia do Krav Maga, que o Krav Maga também foi colocado como o melhor treinamento que tinha quando ele fez parte das forças de defesa de Israel, né? Então foi colocado, não, esse treinamento aqui é o melhor para os soldados, é o melhor que a gente pode fazer, é esse daí. É o que mais eficiente é, parece que usa mais, e lembrando que eu já disse, né, os oficiais usavam ainda espadas, eles usavam, entre aspas, carregavam espadas, o exército japonês carregava lança também junto com eles, fazia parte do equipamento de armamento que eles tinham. Então, depois da Segunda Guerra, como eu disse, houve essa, né, crise dos panos e teve essa hipótese de que só usaria agora o Hakama faixa preta. Depois da Segunda Guerra também teve a invasão cultural americana no Japão e a invasão cultural japonesa nos Estados Unidos. Quando você tenta fazer uma coisa, sempre tem um caminho de volta. As pessoas acabaram conhecendo isso. O Aikido, por ter essa filosofia pacifista e ser um negócio para arte de defesa, para ser defensivo, para querer um caminho espiritual, negócio de energia, foi passando por debaixo dos panos ali, que muito diferente do Kendo. O Kendo não tem uma espada na mão, treinando, batendo na cabeça do cara. Não vai só bater na cabeça do cara, você vai cortar o cara. Então essas artes que foram mais violentas, vamos dizer assim,
foram deixadas um pouco de lado, até pelo tratado que teve entre os Estados Unidos e o Japão devido à guerra. Então o Japão teve que se desmilitarizar, teve que acabar com certa parte dessa cultura militarista, teve que dar um basta no nacionalismo, lembrando que o imperador também teve que admitir certas coisas aqui, né, que eu não vou dizer, teve que admitir que ele não é uma figura divina e coisas do gênero, então coisas que são pra gente, como assim? O cara tem que admitir que ele não é uma figura, não é um óbvio? Não, não era, né? Nessa época ainda não era, e a gente tá falando de 1940 e alguma coisa, 1950, né, que pra gente já parece óbvio que ninguém é um deus na Terra, né? Então vamos colocar isso aí. Teve uma mudança muito grande de mentalidade, mas essa ideia da disciplina, essa ideia do trabalho, essa ideia de você levar para frente uma sociedade, tá ali, de uma ordem, né? Isso invadiu os Estados Unidos e isso foi assustador para os americanos. Por volta de 1980 teve também as greves americanas contra o pessoal. E como eu dizia, na aritmética, quer dizer, aquela discussão na década de 80 sobre as disciplinas e a forma de trabalho japonesa e a forma de trabalho americana. Como eu vou lembrar de novo, o Aikido, né, essa ideia do pacifismo não teve tanto problema. A ideia do Karatê, por exemplo, que veio daquela tese de que foi uma província rebelde e teve mais problema. Já a ideia do judô, que foi colocado como algo educacional, algo para restabelecer a nação, tudo também devido à Segunda Guerra Mundial, né? Foi em 1955 essa ideia de botar um judô, de se criar uma arte marcial para levar os valores japoneses, né? Levar a disciplina e colocar isso na escola, também facilitou muito essa entrada do Aikido no Ocidente, tá certo? Facilitou bastante isso aí. E o Morihei morreu com 86 anos. Deixa eu ver aqui. Foi isso mesmo. 86 anos, 1969. 1969. Então ele fez uma das artes mais populares que tem no mundo. E tem essa bendita polêmica de que se teria se apoiado o exército, se não teria. Mas lembrando que ele já tinha começado a fazer isso em 1920, 1927. Ele estabeleceu realmente aí o dojo, e de 27 até 30 e algumas coisas, né? Há quem acha que não teria tempo, mas lembrando, ele começou a fazer esse tipo de treinamento, essa ideia, desenvolveu o Aikido de 20 a 27, então quem fez essa teoria dos 7 anos, daria assim, esse tempo dele continuar tendo gente que treinar com ele, ter alunos, e esses alunos de 1920 conseguirem chegar lá na Primeira Guerra, na Segunda Guerra Mundial, na idade de ensinar aos soldados. Então faz sim total sentido todas as duas teorias. Aqui para você aí, o que é que você acha? O que você acha que aconteceu? Para mim, né, mero mortal, eu tendo a acreditar que sim, houve uma dualidade do Morihei, porque ele foi com certeza educado naquela época que o nacionalismo era forte, então ele era assim também nacionalista, ele gostava bastante do Japão, do Império Japonês, mas a parte que ele procurou fazer o pacifismo dele deve ter dado um break muito grande. Eu acredito que ele tenha se afastado sim do treinamento do exército e treinar o exército. Mas a pergunta fica, e você? O que é que você acha? Sou o professor Manuel, até a próxima.